Boa tarde a todos, bem-vindos ao terceiro dia da Academy Open Week 2023. Esta é a segunda edição. Agradecer a todos a disponibilidade em estarem aqui connosco neste final de tarde. Agradecer à doutora Constança Urbano de Sousa, coordenadora da nossa pós-graduação em Direito das Migrações, e à doutora Mónica Farinha, docente da mesma formação. E pedir à doutora Constança para apresentar a nossa convidada e falar um bocadinho sobre as migrações internacionais na era da mobilidade, que é a temática deste webinar. Muito obrigado. Muito obrigada, André. Eu chamo Constança Urbano de Sousa. Alguns dos que estão aqui a assistir, estou aqui a ver o Walter, já me conhecem. Eu sou professora na Universidade Autónoma de Lisboa desde 1998 e coordeno desde 2018 esta pós-graduação em Direito das Migrações. A doutora Mónica Farinha, que está aqui também connosco presente, ela também é docente da mesma pós-graduação, numa matéria que é muito importante, que é a proteção dos refugiados. Numericamente, nós temos mais imigrantes do que refugiados. No entanto, de um ponto de vista jurídico, se quisermos, civilizacional e mesmo constitucional, Portugal tem especiais obrigações relativamente, Portugal e qualquer país civilizado tem especiais obrigações relativamente à proteção de uma categoria muito especial de estrangeiros, que são os refugiados. A nossa pós-graduação em Direito das Migrações é uma pós-graduação que tende a ser um bocadinho multidisciplinar. O foco, naturalmente, é a formação jurídica, é o direito da imigração português, o direito de asilo, ou seja, aquelas normas jurídicas que se aplicam no processo de entrada, permanência, residência de um estrangeiro no território português. Essas normas, elas são muito influenciadas também pelo direito da União Europeia. E por isso, na nossa pós-graduação, além do direito de imigração e do direito de asilo, existe um módulo específico sobre as normas europeias, se quisermos, que regulam este fenómeno. Como o âmbito de aplicação destes ramos, deste ramo do direito, chamemos assim, esta disciplina jurídica, que é o direito das migrações, que depois se subdivide em direito de imigração e direito de asilo. Tem como, no seu âmbito subjetivo de aplicação, tem como destinatários quem? O imigrante, o estrangeiro, aquele que não tem a nacionalidade portuguesa. Por isso, o direito da nacionalidade, ele situa-se a montante, mas também a jusante deste direito das migrações. A montante porque não é aplicável nenhuma destas normas jurídicas a quem tenha a nacionalidade portuguesa, mas a partir do momento em que um estrangeiro adquire, pelos vários modos de aquisição derivada da nacionalidade, a nacionalidade portuguesa, nesse mesmo segundo deixa-se-lhe aplicar estas normas jurídicas sobre entrada, permanência, estatuto jurídico de estrangeiros. Passam a ser cidadãos nacionais e, portanto, estão subtraídos, se quisermos, a este ramo ou esta disciplina jurídica. Portanto, também vão ter nesta pós-graduação um módulo sobre direitos da nacionalidade. E como é que, sobretudo com o enfoque, é como é que um estrangeiro pode se transformar, se quisermos, num português, num cidadão nacional, num membro da Civitas de pleno direito. Porque as migrações são um fenómeno social, com enorme impacto, não só na economia, mas também na própria sociedade. Nesta pós-graduação temos dois módulos introdutórios, um sobre Sociologia das Migrações e o outro sobre Economia das Migrações, que é precisamente para vocês perceberem a importância, se quisermos, deste fenómeno,
que é um fenómeno que é estrutural, ou seja, Portugal, embora seja e continua a ser um país de emigração como é, ou seja, há muitos portugueses que deixam o nosso país para serem imigrantes com I num outro qualquer país. A verdade, e isso vocês veem no dia a dia, na rua, quando andam a passear, quando vão ao café, quando na vossa vida, que é destino, se quisermos, cada vez de maiores e mais intensos e mais diversificados fluxos migratórios. E, portanto, cada vez mais pessoas de muitos países do mundo, que não apenas aqueles que tradicionalmente nos procuravam, que eram sobretudo os países de língua oficial portuguesa, escolhem o nosso país para aqui fixar residência. E, portanto, eu gostaria, numa breve apresentação, eu depois passo a palavra à professora Mónica Farinha, falar-vos um bocadinho das migrações, se quisermos, na era da mobilidade, e iria partilhar aqui a minha tela convosco. Aqui está, acho que estão todos a ver, e, portanto, para temos aqui alguns conceitos. Portanto, a imigração com um I, no fundo, é o ato pelo qual o indivíduo, por natureza, por definição, não tem a nacionalidade portuguesa, estabelece aqui a sua residência habitual. Por um período que seja pelo menos superior a 12 meses. É este, se quisermos, o conceito estatístico de imigração, aquilo que releva, por exemplo, às estatísticas da União Europeia ou das Nações Unidas. E, portanto, um imigrante é alguém que tenciona, por qualquer motivo, fixar a residência. Portanto, não é um imigrante aquele turista que nos procura, ou aquele estrangeiro que vem aqui, sei lá, participar num seminário, ou numa conferência, ou para ter um período de lazer, ou para visitar a sua família, ou não importa qual o motivo, mas não vem aqui permanecer por muito tempo. As migrações nesta acessão, ou seja, da fixação, a deslocação de pessoas de um país para outro, elas são uma constante na história da humanidade. A história da humanidade é precisamente construída através de múltiplos fluxos migratórios. Vejam, por exemplo, sei lá, a realidade brasileira ou a realidade do chamado Novo Mundo. Esses fluxos migratórios afetam todos os países, ou seja, há um bocadinho aquela noção, um pouco errónea, que as migrações são sempre de sul para norte, ou de países pobres para países ricos. Sim, assim é, mas também há muitas migrações significativas sul-sul. E, portanto, é uma constante na história da humanidade e que altera, se quisermos, o nosso tecido social. É um fenómeno que é regulado, é altamente regulado em termos do direito, mas tem também implicações para a sociedade como um todo. As causas, porque é que alguém sai do seu país e fixa residência noutro país? As causas são múltiplas. Mas as principais é económica, ou seja, alguém que procura melhores condições de vida, um futuro que não vê, que possa ser assegurado no seu país, ou que vê que possa ser melhor assegurado noutro país. Familiar, porque já tem um membro da família noutro país que emigrou e portanto, vai se reunir a ele. E também por razões humanitárias, ou seja, aquele grosso daqueles migrantes que são chamados migrantes forçados, aquelas pessoas que saem do seu país não porque querem, não é uma opção 100% voluntária, mas porque são obrigados, porque, por exemplo, são perseguidos em razão, sei lá, das suas opiniões políticas, da sua etnia, das suas convicções religiosas, ou porque, embora não sejam perseguidos,
no seu país existe, por exemplo, uma violação sistemática de direitos humanos mais básicos. E permanecer no seu país implicaria uma ofensa grave aos seus direitos humanos básicos, que é o que acontece, por exemplo, quando há uma situação de guerra ou de violência generalizada num determinado país. E por isso existe, estas pessoas não qualificam como refugiados em sentido estrito, mas também devem ser protegidas pelos Estados. Mas isso tudo cabe sempre dentro do direito de asilo, que é a disciplina da doutora Mónica Faria. O direito em matéria de imigração, há uns princípios gerais que são básicos e algo contraditórios. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todos nós temos o direito de emigrar como é, ou seja, o direito de sair do nosso país e de regressar a ele. Mas em lado nenhum, no direito internacional, se consagra o direito à imigração com I, ou seja, o direito a entrar e a permanecer num Estado que não é o da sua nacionalidade. Também a mesma Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que toda a pessoa perseguida tem o direito a procurar e beneficiar de asilo. Mas não há instrumentos do direito internacional que digam que a isto corresponde um direito subjetivo e que os Estados têm de conceder asilo. Asilo, ou seja, proteção. É claro que a obrigação de concessão de asilo pode resultar das normas jurídicas, por exemplo, resulta claramente da nossa Constituição da República Portuguesa, que consagra no capítulo dos direitos, liberdades e garantias, portanto, aqueles direitos fundamentais que têm uma proteção acrescida, o direito que qualquer estrangeiro perseguido por razões políticas tem a beneficiar de asilo no nosso território, em Portugal. E mesmo que não seja perseguido por razões políticas, mas por outras razões, é um direito fundamental de natureza análoga a um direito de liberdade e garantia, de acordo com a jurisprudência constante do nosso tribunal, da nossa jurisprudência. No fundo, os Estados soberanos, eles têm uma prerrogativa sobre o seu território e também têm uma prerrogativa de fixar as condições de entrada e de permanência dos estrangeiros no seu território. No entanto, esta prerrogativa de soberana dos Estados, que é reconhecida pelo direito internacional, também vai sofrendo limitações à medida que vão desenvolvendo alguns outros ramos ou ordens jurídicas. Por exemplo, primeira limitação relativamente a Portugal. Portugal já não é livre de dizer a um cidadão da União Europeia: tu não entras ou entras só com estas condições. Porquê? Porque o direito da União Europeia consagra o direito de qualquer cidadão de um outro Estado-membro de fixar residência no nosso país. E aqui está sujeito a um regime especial, se quisermos, de um direito a entrar e a permanecer, coisa que não tem um cidadão que não seja um cidadão da União Europeia. Mas depois também a própria proteção dos direitos humanos, que são reconhecidos a qualquer pessoa, independentemente da nacionalidade, como o direito a não ser expulso, extraditado, afastado, repelido para o território de um Estado onde possa sofrer um tratamento desumano, cruel, uma perseguição, faz com que os Estados tenham que proteger essas pessoas, ou seja, a primeira forma de proteger é deixar entrar e residir. Ou então, um outro direito humano básico, que é o direito à vida privada e familiar, que está consagrado, por exemplo, na Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Isso também, em sede e no contexto da imigração, pode criar algumas limitações à prerrogativa soberana que os Estados têm de dizer quem entra, quem não entra, que condições, e se não preenche as condições, como é que posso expulsar? Ou seja, a proteção deste direito humano pode implicar limitações a esta prerrogativa soberana. E, portanto, é em torno, no fundo, destes princípios
que o direito das migrações é construído, se quisermos. Pois há uma questão conceptual que é muito importante e que muitas vezes não é devidamente distinguida. Muitas vezes fala-se em refugiados, quando na realidade estamos a falar de imigrantes económicos. Outras vezes fala-se de imigrantes, quando na realidade as pessoas são refugiadas e, portanto, estes conceitos são importantes. E, portanto, é muito importante distinguirmos aquilo que é o imigrante em sentido estrito, que é aquela pessoa que deixa o seu país e que fixa residência com base numa opção voluntária, ou seja, no fundo, a pessoa que não é forçada, compelida a sair do seu país, sai porque quer, né? E, portanto, e o refugiado, que é o refugiado ou o beneficiário de proteção subsidiária, que são aquelas pessoas que são os imigrantes forçados, aqueles que não podem regressar ao seu país de origem, porque aí podem sofrer uma perseguição relevante e por isso são refugiados, ou então porque aí podem sofrer um tratamento desumano, cruel, a pena de morte, etc., uma ofensa grave de direitos humanos, e, portanto, o Estado tem a obrigação de lhe dar também proteção, chama-se isso proteção subsidiária. E depois existem outros mecanismos de proteção, como a proteção temporária, que, por exemplo, permitiu a cerca de 56 mil ucranianos terem um estatuto de proteção em Portugal mais rápido, e chamam-se essas pessoas deslocadas, quando há uma guerra, por exemplo, quando existe um conflito armado e há um afluxo maciço de pessoas. Quando falamos de migrações, nós precisamos saber, afinal, o que é que estamos a falar? Quantos migrantes internacionais existem no mundo? Ou seja, pessoas que não estão a viver no país da sua nacionalidade, onde nasceram e onde cresceram. Houve um aumento com a globalização enorme, se vocês repararem, isto são estimativas, claro, de 2000 para 2020, de 150 milhões, passámos para 281 milhões de migrantes internacionais. Isto em termos absolutos, mas em termos relativos, estamos a falar de 3,6% da população mundial. Ou seja, embora haja uma tendência crescente das pessoas deixarem os seus países para fixarem residência noutros países, a migração internacional ainda é a grande exceção no comportamento humano. Embora nós saibamos que no futuro, no presente e no futuro, estes movimentos vão se intensificar. Ou seja, vamos cada vez mais ter migrantes. Aliás, porque também não pode deixar de ser. Se vocês falarem com alguém que esteja no setor da construção civil, no setor dos cuidados de pessoas idosas, por exemplo, no setor dos serviços, do turismo, a primeira queixa que têm é: eu não tenho mão de obra, eu preciso de pessoas. Não havendo pessoas em Portugal, tenho que vir de fora. E, portanto, nós vamos ter cada vez mais imigrantes que vão precisar, naturalmente, de aconselhamento jurídico, têm que conhecer as regras, etc. Quais são as principais regiões de destino? Durante muitos anos foi a Ásia, em termos absolutos, mas neste momento é a Europa. A Europa, de grande continente de emigração, ou seja, continente de origem, de fluxos muito relevantes para todo o mundo, transformou-se nas últimas décadas em polo de atração de fluxos migratórios muito relevantes. E as migrações têm um impacto económico enorme. Têm um impacto económico, sobretudo, nos países de origem, mas também nos países de destino. Porque são muitas vezes as contribuições dos migrantes para a segurança social, por exemplo, que vão garantir a sua sustentabilidade e a sustentabilidade a prazo. E também são uma importante fonte de receita, se quisermos, dos países de origem. Nós
na década de 60, 70, o nosso país era muito dependente das remessas que os nossos imigrantes, que estavam na França, na Alemanha, no Luxemburgo, enviavam para Portugal. E ainda somos muito dependentes disso. E, portanto, nós vemos também o impacto das migrações económicas através das remessas, ou seja, dos envios de dinheiro dos migrantes para os seus países de origem. E vejam como entre 2000 e 2020 aumentou imenso. Isto aqui são umas estimativas do Banco Mundial e só com base nas transferências pelo circuito financeiro oficial, se quisermos, bancos, empresas financeiras. E, portanto, para vocês verem também o impacto económico das migrações. Portanto, top 5 dos países de destino. Se o grande país de destino de fluxos migratórios continua a ser os Estados Unidos, mas logo a seguir vem a Alemanha, depois a Arábia Saudita, a Rússia e o Reino Unido. E de origem é a Índia, o México, a própria Rússia, a China e a Síria. Eu trouxe este top 5, mas até podia ter trazido o top 10. E vocês não vinham nenhum país africano neste top. Ou seja, isto para desmistificar um bocadinho aquela ideia que nós vemos um bocadinho na televisão, de que os africanos estão em debandada geral para a Europa. Ou seja, sim, as migrações do continente africano para a Europa são muito trágicas, mas não fazem de todo em todo, não é o grosso dos imigrantes, e porque são trágicas, aparecem nas televisões, e na comunicação social, aqueles barcos, aquelas chegadas. As migrações para a União Europeia. O fenómeno também não é assim muito diferente. Afinal, quantos, não vamos contar aqui com os cidadãos da União Europeia, porque esses têm direito a residir em qualquer parte, mas nacionais de países terceiros da União Europeia. Afinal, quantos são? As últimas estatísticas apontam para 23 milhões de nacionais de países terceiros. Estamos a falar de 5,3% da população da União Europeia. Também não é assim uma invasão total da União Europeia. E se virmos, então, os países de origem, à cabeça sempre foi a Ucrânia. E a Ucrânia, antes da guerra, sempre foi a maior comunidade imigrante nos últimos anos na União Europeia. A seguir, agora a Índia tem crescido bastante, Marrocos, mas depois Bielorrússia, etc. Portanto, são comunidades que estão, se repararem, com exceção de Marrocos, também não vem aqui neste top que eu fiz aqui nenhum país africano. Os pedidos de asilo, esses têm aumentado bastante. Ou seja, aquelas pessoas que são originárias de países como a Síria, o Afeganistão, o Iraque, etc., que são as principais nacionalidades, tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que chegam à Europa e pedem aqui proteção. E, portanto, ainda não estamos no pico da chamada crise dos refugiados de 2015, 2016, quando tivemos cerca de 1 milhão de pedidos de asilo, mas está a aumentar. E, portanto, daí a importância também do direito de asilo. E os principais países de acolhimento não é Portugal. E como vamos ver, sei lá, por exemplo, de acordo com as estatísticas do CEF, que vai ser extinto brevemente, não tivemos assim tantos pedidos, quer dizer, tivemos um aumento muito substancial para aquilo que eram a nossa tradição. A nossa tradição era ter 100, 150, 200 pedidos de asilo. Agora estamos a aproximar dos 2.000. Isto não era todo em todo a nossa tradição e não temos estruturas devidamente preparadas para este aumento que é muito exponencial. Ou seja, de anos e anos entre 200 e 300 pedidos de asilo, passamos agora
para anos e anos para cima de 1.500 por ano. E, portanto, é preciso, esses processos são complicados, são complexos, seguem regras completamente diferentes da entrada e residência, sei lá, de uma pessoa para vir aqui trabalhar ou estudar ou o que é que seja, e, portanto, tem um regime jurídico próprio, que é o direito de asilo, que a professora Mónica Farinha vos vai falar. Portanto, como eu vos disse, vocês vão ter também um módulo de direito europeu, porquê? Porque a política de imigração e asilo da própria União Europeia influencia muito o nosso direito nacional. Até porque é uma competência partilhada entre os Estados-membros e a própria União Europeia regular a entrada e residência de nacionais de países terceiros, seja imigrantes, seja refugiados ou beneficiários de proteção. E hoje já existem regras que são perfeitamente comuns, por exemplo, os vistos de curta duração, ou seja, até 3 meses de estadia num território de um Estado-membro, eles são emitidos de acordo com regras europeias. Quem precisa de visto, como, quando, onde, isso tudo é o direito da União Europeia através de regulamentos, que são leis europeias, que regulam. O próprio controle das nossas fronteiras, ou seja, que documentos é que se pode pedir e deve-se pedir e quando é que se deve recusar a entrada, ali que o CEF faz, e dentro de pouco tempo, agora também já com a PSP, aqui nos aeroportos, que é a nossa principal fronteira externa, isso também já grande, já há uma unificação, se quisermos, de regimes. Mas também na parte da imigração e do asilo há uma harmonização cada vez mais forte de regras, não só relativas à proteção internacional de refugiados, mas também regras relativas à admissão de imigrantes, incluindo os seus direitos, o afastamento em caso de imigração irregular, ou medidas de combate à imigração irregular. Isso tudo está muito regulado pelo direito da União Europeia através de diretivas que depois se espelham, se quisermos, no direito nacional. Portanto, nós na disciplina de direito das migrações, nós vamos sobretudo estudar o regime geral, que é aquele que resulta da Lei 23 de 2007, que já foi N vezes alterada, por último, agora pela Lei 53 de 2023, mas não acaba por aqui. Mal esteja, por exemplo, a lei que acabou agora de ser, na semana passada, confirmada no Parlamento e que foi vetada pelo Sr. Presidente da República sobre o Habitação Mais, também altera algumas disposições desta Lei 23 de 2007. E, portanto, até ao início da pós-graduação ainda vamos ter pequenas alterações. Por último, é ao dia 2. Portanto, esta Lei 53 de 2023, agora do final de agosto, foi a última lei a alterar. E estas alterações também visam muito adaptar esta lei à extinção do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que se vai operacionalizar no dia 29 de outubro. E vai ser substituído por uma agência, que é a AIMA, portanto, a Agência para a Integração, AIMA, Integração, Migrações e Asilo, que vai tratar da parte administrativa, mas também das decisões de afastamento, enquanto que o controle de fronteiras vai passar para a PSP e para a GNR, GNR nas fronteiras marítimas, e tudo que seja a investigação de crimes relacionados com fenómenos migratórios, sei lá, auxílio à imigração irregular, casamentos de conveniência, essas coisas todas, pela Polícia Judiciária. E também, em sede de renovação, vamos ter competências do IRN, ou seja, dos registros civis. E, portanto, esta Lei 23 de 2007, que é conhecida como a Lei de Imigração ou de Estrangeiros, ela sofreu recentemente várias alterações para consagrar esta grande reforma. Este é o regime geral, que também tem aplicação subsidiária em tudo o que não tiver regulado pelos regimes especiais.
E dentro dos regimes especiais temos a lei de asilo, que também foi alterada agora, por causa precisamente desta reforma, e depois regimes especiais, que são o regime de livre circulação e residência dos cidadãos da União Europeia, dos membros da sua família, independentemente da sua nacionalidade. E, portanto, são regimes especiais que vamos também estudar, se quisermos, e também foi agora alterada, não por esta Lei 53, mas pelo Decreto-Lei 41 de 2023, precisamente para espelhar aí também a extinção, se quisermos, do CEF a partir do final do mês de outubro. Não é? Por fim, o direito de imigração, isto, ele, grosso modo, a nossa lei trata a imigração que é titulada por uma autorização de residência para estadias que sejam por mais de um ano. E, portanto, temos, no fundo, três regimes que, dividido temporalmente, bem, até 90 dias, os estrangeiros que queiram entrar em Portugal e aqui permanecer até 3 meses, têm umas regras que são regras muito determinadas pelo direito da União Europeia. E para isso, ou podem entrar com visto, ou só podem entrar com visto, sei lá, se tiverem a nacionalidade angolana, ou podem entrar sem visto, mas apenas para estadias de curta duração até 3 meses, como por exemplo os brasileiros. Depois vem o segundo, não, isto é a geografia, se quisermos, da lei de imigração. As estadias de 90 para lá de 3 meses, mas há quem de um ano. Aí é preciso ou ter um visto de estada temporária, sei lá, para qualquer fim, sei lá, um pequeno curso, um tratamento médico, trabalhar temporariamente por 9 meses, por exemplo, e portanto também temos um novo visto para procura de trabalho, que permite estar aqui até 120 dias, prorrogável à procura de trabalho, sempre que se ter trabalho, e portanto para mais de um ano. As pessoas devem entrar com visto de residência e a seguir pedir autorização de residência. Só que a esmagadora maioria das pessoas não entra com o visto de residência, entra ou, aqui, sobretudo aqui, com visto de curta duração ou sem visto. E depois quer regularizar a sua situação. E a nossa lei está cheia, se quisermos, de regimes especiais de regularização que permitem às pessoas, apesar de tudo, obter uma autorização de residência, embora não tenham entrado com a condição necessária que seria o visto de residência. E hoje também temos regimes especiais, depois temos um regime muito excepcional, que é discricionário, e depois temos agora um regime especial também para os cidadãos da CPLP, que basta que entrem legalmente e têm direito a obter uma autorização de residência no nosso país. E, portanto, na cadeira de Direito de Imigração vamos dar este ciclo todo, se quisermos, que depois se fecha com as regras sobre afastamento, ou seja, desde a entrada, a permanência, as vicissitudes, a renovação e, no fim, se as coisas por acaso correrem mal, pode acontecer que haja uma expulsão, um afastamento coercivo ou uma decisão judicial de expulsão. E, portanto, com isto terminava a minha apresentação e passaria a palavra à doutora Mónica Farinha para apresentar o direito de asilo. Olá, boa tarde a todos. Com muito prazer que eu estou aqui na Open Week para falar sobre direito de asilo. Vou também aproveitar e compartilhar a tela. Ora, aqui está. Se eu fechar o meu vídeo é porque eu estou com a net um bocadinho instável aqui onde eu estou e por isso não levem a mal se isso acontecer. Como eu estava a dizer, e como a professora Constança mencionou,
Eu tenho o prazer na nossa pós-graduação, falar sobre o direito de asilo. Os objetivos desta pós-graduação, desculpem, eu não estou a conseguir. Os objetivos desta pós-graduação são estes que eu aqui elenco, e o objetivo é, sobretudo, para além destes pontos, fazer aqui uma abordagem teórica, mas também muito prática, que acaba por decorrer da experiência que o CPR tem vindo a desenvolver já há 30 anos na matéria do asilo, que permite então ter sempre esta perspectiva teórica, mas também uma perspectiva muito prática. Pretende-se, com este módulo, realçar a relevância que o direito de asilo e a proteção continuam a ter no contexto atual, não apenas por razões históricas, e neste ponto chama a atenção para estas fotografias, estas imagens que têm aqui, e que parecem todas da mesma época, mas infelizmente não são fotografias que foram tiradas na Europa. A de cima é de 1999, tem a ver com a guerra no Kosovo, e são refugiados a atravessar a fronteira do Kosovo para a Macedónia em 99. A do meio é uma fotografia histórica, tem a ver com refugiados da Segunda Guerra Mundial, em embarcar no âmbito do programa de reinstalação para outros países. E finalmente a última é do ano passado, é de Kharkiv, na Ucrânia. Portanto, o contexto atual do asilo e a análise do asilo não é apenas uma perspectiva histórica. Muitas outras imagens eu podia trazer aqui de outros conflitos e de outras situações e de outras violações dos direitos humanos que levam à necessidade da proteção através do direito de asilo, como vocês sabem, acompanhando as notícias, portanto não são apenas razões históricas, mas também razões políticas, razões estratégicas, razões geográficas, razões sociais, económicas, mas no nosso caso aquilo que iremos analisar sobretudo os fundamentos jurídicos e particularmente a relevância dos direitos humanos. Por isso, o direito de asilo acaba por ser uma área do direito que é fascinante e está diretamente relacionada com a mobilidade, porque aquilo que se pretende com a proteção internacional é exatamente facilitar o movimento internacional das pessoas, neste caso de quem precisa de proteção, garantindo exatamente que essa proteção vai existir. De uma forma muito breve, esta é a primeira parte da pós-graduação, aquilo que se pretende discutir na primeira parte da pós-graduação, é começar exatamente pela definição da proteção internacional. Obviamente, proteger os seus cidadãos é uma das responsabilidades primárias de cada Estado, mas muitas vezes isso não acontece, porque o Estado não pode ou não quer garantir essa proteção aos seus cidadãos. E é nesta situação que a proteção internacional surge como uma substituição temporária por parte da comunidade internacional, dos outros países, que dão um passo em frente e vão garantir essa proteção que o Estado da nacionalidade não consegue. Portanto, para a proteção internacional surgir, tem que haver falhas na proteção nacional. E é este dever que a comunidade internacional tem de garantir a proteção internacional a quem se encontra neste tipo de situação. O conceito da proteção internacional acompanha a história do século XX, foi sofrendo evoluções e desenvolvimentos, sobretudo em consequência de acontecimentos que ocorreram sobretudo na primeira metade do século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra dos Balcãs, a Guerra Civil Espanhola, que levaram a que se ponderasse que
esta matéria não poderia assentar apenas na jurisdição interna de cada Estado, que, como vocês sabem, assenta no princípio de soberania, mas que devia assentar numa noção um bocadinho mais alargada de cooperação internacional. E assim, esta perspectiva de passar da jurisdição interna de cada Estado para a cooperação internacional levou a que mesmo as respostas institucionais deixassem de ser fragmentadas e parciais e passassem a ter que responder de forma estável. Portanto, de respostas parciais e não permanentes, que eram pensadas, por exemplo, para os refugiados russos, foi criado uma instituição, uma entidade que tem de forma estável garantir a assistência e a proteção aos refugiados. Mas teve também impacto na definição de refugiado, que em vez de se partir de uma definição que era temporária e sectorial e habitualmente por grupos, por exemplo, eram a proteção aos refugiados russos, por exemplo, ou aos refugiados da Guerra Civil Espanhola, passou-se a ter uma abordagem em que existe uma definição que é universal. Universal no sentido de que cada pessoa que cumprir aqueles requisitos verá reconhecida a proteção. O objetivo como veem, garantir que quem tem necessidades de proteção, a ela deverá ter acesso. E, portanto, com esta visão, a proteção internacional tem estas duas vertentes muito importantes. A vertente institucional tem a ver com o tal estabelecimento de organizações que têm um mandato específico de assistência e proteção aos refugiados, que neste caso, no âmbito das Nações Unidas, é o Acnur, que tem esse mandato, e vamos ver qual é a evolução que o Acnur tem tido e se o Acnur consegue efetivamente cumprir o seu mandato. Mas o Acnur não trabalha sozinho, aliás, seria impossível uma organização internacional conseguir fazer este trabalho. Portanto, os Estados têm também aqui um papel relevante que advém exatamente do conceito de cooperação internacional. Claro, de uma maneira muito pequenina, nada comparável, o CPR desempenha aqui também um papel no âmbito da proteção e do apoio aos refugiados em Portugal. E depois temos a vertente jurídica, que é aquela que tem a ver com todos os instrumentos convencionais, domésticos, enfim, que têm a ver com a definição do conceito de refugiado e também com o seu estatuto jurídico. E aqui os elementos mais importantes são a Convenção de Genebra de 51 e o Protocolo de Nova Iorque de 67, que são sobretudo conhecidos porque da Convenção de Genebra de 51 consta a definição de refugiado. E vamos ver melhor se, para além da Convenção de Genebra, foram encontradas outras soluções, outras definições e outras abordagens. Apesar de eu me estar a centrar muito agora nesta parte relativamente à definição de refugiado, a definição de refugiado e, na prática, toda esta vertente jurídica do direito de asilo não fica ou não se limita a esta definição. Que, obviamente, qualquer refugiado é também protegido por todos os instrumentos de direitos humanos. Porque, por exemplo, alguém que é perseguido devido às suas opiniões políticas, para enquadrar a liberdade de opinião, por exemplo, teremos que recorrer a outros instrumentos de direitos humanos. Portanto, há aqui um permanente enquadramento no âmbito de todos os instrumentos de direitos humanos. E este é um aspecto que é muito importante, mesmo que agora eu só fale da Convenção de Genebra de 1951, porque é aquela que historicamente é a mais relevante. Só que, e as circunstâncias globais assim permitiram, foi também necessário procurar e encontrar soluções regionais. Soluções regionais porque, tendencialmente, as situações têm um cariz específico que corresponde a uma zona geográfica, por exemplo, e às vezes é preciso responder de forma ad
adequada àquilo que se passa nessas regiões ou nessas áreas geográficas. E para ultrapassar obstáculos, nomeadamente de resolução de problemas ou de aplicação de soluções, é sempre bom encontrar com mais flexibilidade essas soluções. E assim, no âmbito do direito de asilo, temos também soluções regionais que não, não espanta acabarem também por ter uma noção geográfica de continente. Temos a Convenção da OUA de 69 referente à África, a Declaração de Cartagena de 84 relativamente à América Central e do Sul, e temos, no caso da Europa, como a professora Constança já referiu, a União Europeia, mas também um outro ator que acaba por ser também muito relevante nesta matéria, que é o Conselho da Europa. Eu menciono só aqui a proteção temporária, precisamente porque é uma solução no âmbito da União Europeia. Mas, como a professora Constança referiu, existe uma política muito concreta relativamente a uma política comum no âmbito da União Europeia. A professora Constança já falou neste aspecto das definições e da relevância das definições. Realmente as palavras são importantes, os conceitos são importantes, words matter, e vamos ver também essa situação, nomeadamente a questão das migrações forçadas e das migrações voluntárias. Claro que também, como a professora Constança referiu, o direito de asilo ainda hoje permanece um corpo de instrumentos internacionais, aliás, como se pode ver, que são estáveis e que estão muito bem sedimentados. Não com o mesmo grau de estabilidade, existe também um outro conceito, que é o dos deslocados internos, que em tudo são semelhantes à situação dos refugiados, exceto num aspecto muito importante, que é de não atravessarem uma fronteira internacionalmente reconhecida, portanto, permanecem no seu país de origem e, por essa razão, não são reconhecidos como refugiados, mas enfrentam praticamente as mesmas circunstâncias. Isto significa que o Acnur, que também presta assistência aos deslocados internos, tem aqui um trabalho estratégico e político muito importante, apesar de o Acnur continuar a defender que não é uma entidade de cariz político. Mas há um autor que diz que o Acnur tem que ser muito político para parecer não político. E creio que esta é uma boa definição do trabalho que o Acnur tem que fazer aqui na gestão das situações e dos Estados. Falaremos também sobre grupos particularmente vulneráveis, neste caso incidindo mais sobre as mulheres e as crianças, não porque a violência contra a violação dos direitos das mulheres e das crianças ocorra em maior escala, mas porque são alvos mais fáceis e são muitas vezes utilizadas como tática de guerra e expostas a violações e a perseguições específicas, e é isso que vamos ver também. Obviamente, quando se fala de refugiados, a palavra vulnerabilidade é comum, porque, à partida, a própria definição de refugiado abarca alguma vulnerabilidade e, na prática, isso pode acontecer por inúmeras circunstâncias. Pela história e pelas características pessoais de cada refugiado, o que levou, quais são os fundamentos das necessidades de proteção, o processo de fuga também é causador de grande vulnerabilidade. Muitas vezes os percursos de fuga são ainda mais violentos do que as situações que deixam nos países de origem, e basta observar o que se passa no Mediterrâneo Central para ter uma noção da brutalidade que representa um processo de fuga, mas também nos países de acolhimento podem surgir fatores que irão realçar a vulnerabilidade. Por exemplo, o facto do procedimento decorrer durante algum tempo, a incerteza se vai ou não ter proteção, fatores como estar ou não com a família, falar ou não a língua, portanto, uma série de circunstâncias
podem exacerbar a vulnerabilidade. E depois há também estas circunstâncias que acabam por aumentar a vulnerabilidade, a idade, o género, a orientação sexual, porque tornar-se refugiado afeta todas as pessoas de forma muito diferente, numa perspectiva muito pessoal. Uh, Trago-vos aqui, basicamente, os dois níveis de proteção e a definição de proteção temporária, só para terem um bocadinho a dimensão, dos níveis de proteção. A professora Constança já tinha, apresentado exatamente as mesmas definições. Eu gostaria só de chamar a atenção, que, no âmbito do refugiado, a perseguição é pessoal. Sou eu que sou perseguida em virtude de ter determinada nacionalidade ou de estar filiada em certo grupo social ou das minhas opiniões políticas. Ao passo que a proteção subsidiária, que é subsidiária por relação ao estatuto de refugiado, tem a ver com um contexto que é vivido num país de origem e que é causador desta sistemática violação dos direitos humanos e que existe o risco de ofensa grave. Em ambos os casos, é bastante notório aquilo que falávamos no início, porque há uma falha na proteção do Estado em ambos os casos. Muitas vezes questionamos porque é que é preciso uma definição. Na prática, as definições facilitam e acabam também por justificar as necessidades de proteção. Proteção temporária é algo diferente, acaba por ser uma resposta que neste caso foi homogénea por parte da União Europeia, e são circunstâncias muito específicas em que não é possível fazer a triagem, precisamente porque há um afluxo maciço de pessoas que são deslocadas, mas há um reconhecimento de uma situação concreta de risco que é associada também a uma situação que é amplamente reconhecida. E, portanto, o objetivo é responder de forma eficaz a uma situação em que há o tal reconhecimento de necessidades de proteção internacional. A definição de refugiado é aquela que decorre da Convenção de Genebra de 51. A proteção subsidiária decorre do direito da União Europeia, mas tem também inspiração na Declaração de Cartagena e, portanto, vejam como, apesar de determinados instrumentos regionais acabarem por ter influência também nos outros países. Obviamente, a proteção temporária é um procedimento que é excepcional e, apesar de agora ter sido aplicado a cidadãos, peço desculpa, a cidadãos da Ucrânia, já em 98 tinha sido aplicado também a cidadãos da Guiné-Bissau, em Portugal, e também a cidadãos do Kosovo, mas num contexto um bocadinho diferente. Um outro aspecto que vamos analisar é a determinação da proteção e que digamos que isto tem uma componente já também jurídica. Jurídica porque no Estatuto do Acnur, na Convenção de Genebra de 51 e no protocolo, não se encontram quaisquer normas relativamente aos procedimentos que devem ser seguidos para determinar o estatuto de refugiado. E porquê é que isso acontece? Porque os Estados reservaram para si a escolha destes procedimentos. Portanto, no fundo, é uma forma de reforçar a sua própria soberania. E o direito de asilo vai sempre viver deste equilíbrio entre direitos humanos, uma perspectiva mais internacional e uma perspectiva mais nacional, que é ancorada no princípio da soberania. E são estes equilíbrios e estes compromissos, porque as relações internacionais vivem destes compromissos, que é determinante na análise que é feita ao direito de asilo. Mas, tal como a professora Constança dizia, não há aqui um domínio sem regras, não é?
é? Porque os Estados continuam a estar sujeitos a uma série de vinculações que são relevantes e que decorrem quer das normas internacionais de direitos humanos, quer da própria Convenção de Genebra e da sua finalidade, de jurisprudência relevante, e mesmo os procedimentos têm que obedecer a determinados princípios. Têm que obedecer à acessibilidade, portanto, não podem ser criados obstáculos ao acesso aos procedimentos de determinação, quer físicos, quer jurídicos. Os processos têm que estar claramente estabelecidos e descritos, e aquele aspecto que a professora Constança também referiu, tem que acautelar o princípio do non-refoulement, isto porque ninguém pode ser expulso ou repelido para o território onde a sua vida ou a sua liberdade venha a estar em risco ou venha a sofrer ameaças. Este processo, de uma forma muito breve, e depois de se verificar quem é que pode ser qualificado como refugiado, então vamos analisar qual é o processo para tal. E este processo decorre sobretudo em duas fases. Há primeiro um estabelecimento dos factos, que dependerão muito daquilo que o requerente referir, e depois há uma análise jurídica dos requisitos constitutivos. Portanto, só por aqui já dá para perceber que é um processo que tem especificidades. Porquê? Porque claramente haverá limitações dos meios de prova, tendo em conta as circunstâncias habituais que motivam a fuga e as necessidades de proteção. É expectável que haja limitações dos meios de prova. A disponibilidade dos meios de prova também poderá ser uma dificuldade, e depois é um processo complexo, porque obviamente, para além dos fatores legais, haverá fatores como a cultura ou até a língua que os requerentes falam, que deverão ser levados em conta. E, finalmente, uma última especificidade deste processo de determinação é que também tem que levar em conta um juízo prospectivo, porque quando se analisa a determinação, não se analisa apenas o que levou a pessoa a fugir e o ponto em que está naquele momento, mas também a análise de um risco futuro caso essa pessoa regresse ao país de origem. Portanto, só por estes aspectos, limitações e disponibilidade de prova, a complexidade processual e a análise de um juízo prospectivo, se entende que até numa perspectiva jurídica não estamos aqui a falar de um processo, enfim, fácil. Claro que para o estabelecimento de factos existem critérios juridicamente relevantes, como o ónus da prova e os meios de prova, que vão substanciar esses mesmos factos, e a credibilidade, na prática, é um mecanismo que vai avaliar o relato que o requerente vai apresentar e que, na prática, servirá de base a todo o processo. Duas pessoas que fogem da mesma cidade, no mesmo país, podem ter relatos completamente diferentes, e é por isso que o relato de cada requerente é fundamental na análise jurídica que será efetuada. E é também esse relato e aquilo que é trazido ao processo, a justificação da prova, que será analisada no âmbito aqui do estabelecimento dos factos e da credibilidade. Às vezes parece que esta determinação é uma determinação que é feita por intuição ou numa análise assim muito subjetiva, mas não é. Porque, primeiro, isso não seria sério, não é? Depois, estaríamos sempre dependentes do humor da pessoa que estivesse a analisar o caso, e aqui não é a intuição que vale. E, portanto, os factos que são essenciais em cada pedido, aquilo que é considerado como o fundamento de cada pedido, esses factos têm que ter detalhe suficiente, têm que ter consistência externa e interna, e têm que ser coerentes e plausíveis. E estes são os indicadores de credibilidade que nos vão dar um bocadinho a baliza para determinar se a pessoa tem ou não necessidade de proteção. E há ainda um outro critério objetivo, que é a relevância da situação no país de origem.
Portanto, de uma forma muito breve, é de toda esta rede e esta complexidade de conceitos que é feita a determinação do estatuto. Este póster que eu vos trago aqui é um póster do Acnur, como podem ver, é uma campanha muito antiga, da década de 80, e que na prática tenta transmitir que todos podemos vir a ser refugiados, e é um bocadinho essa a perspectiva desta campanha. Depois falaremos sobre a proteção em Portugal. Não parece, mas temos uma longa história. E hoje em dia caracteriza-se, como a professora Constança referiu, há um aumento quantitativo dos pedidos de proteção, mas houve também uma diversificação do próprio conceito de proteção. Isto porque Portugal, para além dos requerentes espontâneos, que são as pessoas que chegam por vontade própria às nossas fronteiras e apresentam um pedido de proteção, e reparem, é um conceito que não está definido na lei, é um conceito operacional, digamos assim. Temos depois a participação em diversos mecanismos de solidariedade. Tivemos a recolocação de 2015 a 2019, continuamos a participar nos resgates humanitários no Mediterrâneo. Portugal tem acolhido pequenos grupos de refugiados que fogem e são salvos no Mediterrâneo Central. Portugal também acolheu menores não acompanhados provenientes de campos de refugiados na Grécia. Teve também, e continua a ter, através da plataforma de estudantes sírios, acolhe estudantes com vistos específicos para estudar nas universidades portuguesas. O caso da proteção temporária na Ucrânia. Temos também os refugiados afegãos ao abrigo da evacuação humanitária. Portanto, o próprio conceito de proteção, e Portugal é um bom exemplo disso, não se limita ao estatuto de refugiado e à proteção temporária. E é por isso também que vos trago aqui esta imagem que tem a ver com a dimensão integrada de proteção. Para além do estatuto legal, e que são, na prática, Acho que perdemos a professora Mónica Farinha. Bem, estão-me a ouvir? Estão-me a Sim, ouvir? sim, Pronto. estou a ouvir Acho, perfeitamente. acho que Damos o perdemos, sinal. acho que perdemos a professora Mónica Farinha e, e, e vamos, não sei, vamos talvez terminar, acho que também já passámos um pouco do nosso tempo e eu penso que ela estaria quase a terminar a sua apresentação. Peço desculpa, conseguem ouvir? Eu peço desculpa. Já conseguimos, doutora. Conseguimos. Já ultrapassei o tempo, peço Não, não, desculpa. não, não, não. É que ficou, entretanto, Pois parou muito bom. a net não tá estável. Eu estava mesmo a terminar, Pois. ahm, e é só a lei do asilo. A professora Constança também já falou sobre isso, portanto não me vou alongar. Quanto às soluções, no Estatuto Acnur enquadrou estas três soluções duradouras: o retorno voluntário, que é no fundo a melhor solução, mas nem sempre execuível, porque nem sempre há a possibilidade de regressar em segurança, voluntariamente e em dignidade.
a integração no país de acolhimento e a reinstalação, que na prática significa que quando alguém não pode ser integrado no primeiro país de acolhimento, tem a possibilidade, através do Acnur, de ser reinstalado noutro país onde prossiga a sua integração. Finalmente, e este é mesmo o último slide, e eu peço desculpa se ultrapassei o tempo e se vos estou a amassar, relativamente à relação entre o asilo e proteção e os direitos humanos é total, a relação é total, e esta frase da Sadako Ogata, que foi alta comissária na década de 90 do século passado, é muito clara quanto a isso, porque os refugiados fogem porque os seus direitos são ameaçados, são falhas nesses direitos que impedem depois o seu regresso ao país de origem, e os direitos humanos são sempre um elemento de referência quanto ao tratamento dos refugiados no país de origem. O direito de asilo, é um direito humano, está bem sedimentado e bem estabelecido no direito internacional, na legislação europeia e na legislação nacional. Às vezes parece, que não é assim, mas é um direito que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também por isso, os instrumentos de direitos humanos são tão importantes nesta matéria. E o sistema de asilo não protege apenas aqueles que agora são perseguidos, mas aqueles que também o virão a ser e nem sabem que assim sucederá. Quanto ao âmbito da situação global, tem sobretudo a ver com a natureza transfronteiriça dos movimentos dos refugiados. Isto porque parece que as situações são territorialmente circunscritas, mas, como nós sabemos, nos movimentos de refugiados, rapidamente uma situação circunscrita territorialmente passa a regional e mesmo a global. E, portanto, acreditar que é possível compartimentar estas situações não é realista. E, finalmente, a abordagem humanitária e as soluções políticas é só para realçar que as soluções nesta matéria são sempre políticas e não humanitárias, porque a solução das crises humanitárias não reside apenas nas soluções humanitárias ou na assistência humanitária, porque se não está inserido num quadro estratégico, político mais vasto, nunca passará disso mesmo e, portanto, nunca passará de uma assistência ou de uma solução humanitária. Não é bem isso que se pretende com a abordagem humanitária, é não olhar para os refugiados como uma categoria genérica. Apesar de ter sido isso aquilo que eu fiz aqui, que falei sobretudo dos refugiados como um grupo, mas tentar olhar para os refugiados como pessoas, e nesse aspecto aquele póster do Acnur é muito claro quanto a esta perspectiva. E depois é sempre interessante puxar um bocadinho os galões ao nosso país, que já tem uma longa história no âmbito da proteção, também na imigração com E e na imigração com I. E, portanto, isso é realmente uma mudança de paradigma mais recente. E peço desculpa ter ultrapassado o tempo. Foi muito agradável falar aqui um bocadinho com vocês, mesmo que eu esteja sem vídeo, mas já perceberam que a internet aqui não está muito estável e peço também desculpa por isso, e foi um prazer. Muito obrigada, doutora Mónica Farinha. Eu acho que vamos, estamos a aproximar do fim, deram-nos 1 hora. Aquilo que eu gostaria, para terminar, não só agradecer a vossa participação e agradecer também penhoradamente a participação da professora Mónica Farinha, é dizer todos aqueles que tenham interesse nestas matérias. Nós vamos ter a nossa pós-graduação, que tem sido todos os anos, arranca em novembro, e tem tido sempre bastantes alunos. E é uma pós-graduação, como eu vos disse, multidisciplinar, mas que aborda estas questões que têm a ver com as pessoas, com o ser humano, e neste caso, por definição, com o estrangeiro. Esta é uma realidade, como eu disse, que não é conjuntural,
é estrutural. Portugal é hoje e será amanhã e depois de amanhã um país de acolhimento de fluxos migratórios, seja refugiados, seja migrações, digamos, voluntárias, e, portanto, é necessário também capacitar as pessoas com os instrumentos jurídicos para poderem lidar com este fenómeno que embora não seja novo, mas Exato, exato, nova dimensão, se quisermos, uma exato. dimensão que é crescente, não é novo, não, mas acho que há cada vez uma maior consciencialização. Ainda no nosso país, esta é a única pós-graduação que existe em direito das migrações. Existem noutras perspectivas mais sociológicas, noutras universidades, mas em Direito das Migrações é a única que existe no país. Aliás, a Universidade Autónoma de Lisboa também é a única que oferece uma disciplina, uma unidade curricular na sua formação sobre Direito das Migrações. Mas acredito que cada vez mais as universidades portuguesas, sobretudo também na área do direito, vão ter que se adaptar e vão ter que proporcionar formação nesta área, e é isso que a Universidade Autónoma, através da Autónoma Academy, está a fazer com esta pós-graduação, e espero encontrar-vos. Sim, Portanto, alguém, não sei se alguém quer alguma questão? alguma questão, não é? Aquilo que nós demos, tentámos dar foi assim apenas um pequeno aperitivo, se quisermos, Exato. sobre, sobre o que vai ser tratado nessa pós-graduação. A experiência diz-me que, de uma forma geral, todos os alunos saem bastante enriquecidos desta pós-graduação. É uma pós-graduação que é intensa, no fundo é um semestre. Quem quiser Uhum. um diploma de pós-graduação terá que fazer um exame formal, portanto há um exame, não vai, a avaliação que incidirá sobretudo sobre três matérias: direito de imigração, direito de asilo e direito da nacionalidade, que dá para fazer casos práticos para fazer uma avaliação de conhecimentos. E, portanto, é uma particularidade desta. É claro que quem não se sujeitar à avaliação terá um certificado de participação, mas não terá um certificado de pós-graduação. E esta é uma opção nossa e da coordenação, até para. Não há nada como ter uma pequenina pressão sobre nós próprios para podermos aprender e estudar, e penso que tem sido benéfico e todos os alunos nos anos anteriores, têm apreciado isso. Alguma questão? Portanto, não havendo questões, eu queria mais uma vez agradecer em nome da Autónoma Academy a vossa participação, agradecer também a disponibilidade da professora Mónica Farinha para estar aqui, agradecer ao Claro. André Pereira que nos proporciona estes momentos aqui. Exatamente. É sempre um gosto e fica já o convite para a Open Week do ano que vem. Está certo? Exato. Muito obrigado mais uma vez a todos, doutora Constança, doutora Mónica, e a todos os que estiveram connosco ao longo desta hora e meia. Até à próxima. Obrigada. Muito obrigado. Um beijinho a Obrigado. todos. Boa tarde. Obrigado.